Peixe fecha ano com 35,4 milhões a pagar por 2 atos ligados à venda de Neymar. Cerca de 9 anos após a venda de Neymar para o Barcelona, os cofres do Santos ainda sangram por conta de problemas de operações ligadas à saída do astro, mas não por culpa dele. As demonstrações financeiras do clube relativas ao ano passado mostram que, em 31 de dezembro de 2021, o Peixe tinha a pagar 35.493.000 referentes a falhas que teriam sido cometidas por dirigentes santistas em 2 ações decorrentes da negociação envolvendo o jogador formado em suas categorias de base. Essa quantia faz parte de uma relação de contas que o alvinegro tinha a pagar no final do último ano e que estavam em torno de 150.188.000. Na lista estão 22.512.000 devidos ao Krasnodar, por conta da negociação envolvendo o Cueva. O balanço indica que em 31 de dezembro de 2021, o Santos tinha 18.331.000 a pagar para o Barcelona pela violação do direito de preferência do atleta Gabriel Barbosa. Em 2020, o valor devido estava em 18.496.000. Quando negociou Neymar com o clube catalão, o Santos deu aos espanhóis preferências para contratar Gabigol, entre outros jogadores. O Barça alega que a venda do atacante para a Inter de Milão em 2016 não respeitou à risca essa preferência. A Corte Arbitral do Esporte, CAS, deu razão ao Barcelona. Neymar foi vendido por 17,1 milhões de euros na gestão de Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Gabigol foi negociado com Modesto Roma Júnior na presidência. Modesto chegou a enviar uma carta para o Barcelona informando sobre a proposta da Inter, mas oferecendo prazo menor do que o previsto em contrato para a agremiação catalã se decidir. O balanço santista também registra que no final de 2021, o clube tinha 17.162.000 a pagar para a Agência Nacional Tributária da Espanha, relativos à cobrança de impostos/rendimentos de 2013 a 2015. O órgão entende que a operação que colocou Neymar no Barcelona gerou cobrança de impostos que deveriam ter sido pagos pelo Santos à Espanha. Em dezembro, a coluna do jornalista Diego Garcia, no All Sports, mostrou que, em reunião do Conselho Fiscal, o Santos listou 60 milhões de reais para pagar por dívidas relativas a operações ligadas à venda de Neymar. Dos cerca de 150 milhões das relações a conta a pagar, 136 milhões e 40.000 estão registradas na dívida de curto prazo. A lista também mostra que no final do ano passado, o clube tinha, entre outras pendências, 26.776.000 a pagar para a Donha Sports Investments. A maior parte da dívida com a empresa é referente à negociação por Leandro Damião. Na conta também estão 3.805.000 que eram devidos a Lucas Veríssimo, vendido ao Benfica, relativos à participação do jogador em seus direitos federativos. Escalação do Santos. Marcos Leonardo volta ao time para o clássico contra o São Paulo. Peixe realizou o último treino na tarde deste domingo antes de seguir para a capital paulista. O Santos realizou, neste domingo, o último treino antes do clássico contra o São Paulo, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi. Inicialmente, a atividade estava prevista para ser realizada no período da manhã, mas o técnico Fabian Busso optou por mudar o treinamento para a tarde, no CT Rei Pelé. O elenco se concentra em São Paulo para o duelo contra o Tricolor. A expectativa é de que o técnico Fabian Busso mantenha o esquema tático adotado nas últimas partidas, que ataca em um 4-2-4, mas que defende em um estilo 4-4-2, com os pontas recuando para fazer uma linha com os 2 volantes. Sem poder contar com Ângelo, a tendência é que Lucas Braga comece a partida. O camisa 30 já substituiu Ângelo contra a Universidade de Quito e também no empate contra a União La Calera, as 2 partidas válidas pela Copa Sul-Americana. Em relação ao duelo contra os chilenos, na última quarta-feira, Bustos terá o retorno de Marcos Leonardo ao time titular. Ele cumpriu a suspensão no Chile. Com isso, o atacante equatoriano Bryan Angulo volta ao banco de reservas e fica como opção para o segundo tempo. Um provável Santos para o clássico tem João Paulo, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo, Lucas Braga ou Lucas Barbosa e Roa Júlio, Léo Batistão ou Ricardo Goulart e Marcos Leonardo. Destaques do Santos na Copinha perdem espaço com Bustos. Depois de brilharem na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022,
Os jovens Lucas Barbosa e Juan Seco vêm enfrentando dificuldades para se firmarem entre os titulares de Fabian Busto no Santos. A dupla até chegou a ser utilizada pelo técnico, mas perderam espaço nos últimos jogos. Os atacantes foram os grandes destaques do Peixe no principal torneio de categorias de base. Os dois, aliás, foram os artilheiros da equipe na competição. Cada um balançou as redes 6 vezes. Com sucesso, ambos foram promovidos para o elenco profissional menos de uma semana após a final da Copinha, ainda com Fábio Carille no comando. Os dois, porém, só foram estrear após a demissão do técnico, quando Marcelo Fernandes estava de interino. Lucas Barbosa foi o primeiro. No dia 13 de fevereiro, ele atuou por 5 minutos na vitória de 2-1 sobre o Ituano, pelo Paulistão. Uma semana depois, foi a vez de Juan Seco entrar em campo pela primeira vez. O garoto jogou por 18 minutos na derrota de 3-0 para o São Paulo, também pelo estadual. A partir de então, os meninos da Vila foram ganhando cada vez mais chances, inclusive após a chegada de Bustos. Barbosa era quem vinha agradando mais o argentino. Recentemente, em entrevista coletiva, o comandante rasgou elogio aos atletas. Nos últimos compromissos, no entanto, a dupla perdeu espaço, principalmente Juan. O atacante não é relacionado para uma partida desde o dia 5 de abril. Lucas Barbosa, por sua vez, não é utilizado há 3 partidas. Nesta quinta-feira, aliás, ele nem sequer viajou com a delegação para o Chile para enfrentar o Unión La Calera pela Sul-Americana. Devido à maratona de jogos que está por vir nesta temporada, é provável que os garotos recebam mais chances em breve. O próximo compromisso do Santos é hoje, às 20 horas, contra o São Paulo, no Morumbi, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, peço que se inscrevam e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais.